meus queridos, com uma grande alegria estar podendo estar aqui essa manhã com vocês. Agradeço aí o convite, esse privilégio de estar aqui, da comunidade ter convidado a gente poder refletir um pouco a respeito daquilo que Deus tem ensinado, falado ao nosso coração. E um tema assim que eu digo que é muito especial: a Páscoa. A Páscoa eu creio que nessa caminhada, já partindo da semana passada, onde começamos a refletir sobre a Páscoa aí, né, o Rodrigo já começou fazendo essa introdução, a gente entende que uma das grandes questões, Páscoa, eu acho que uma das grandes mensagens é a gente ter esse momento para reflexão, esse momento para refletir a respeito do que aconteceu na história. E isso às vezes acaba passando, né? E Páscoa, ok, tranquilo. Muitas das vezes a gente não conhece a história, né? Muitas das vezes a gente acaba que o dia a dia tem aí passa batido alguns detalhezinhos. E nessa série, exatamente o que está sendo a temática, né, da Páscoa é a gente ir de uma forma mais profunda a respeito dos significados, né, a respeito da Páscoa, como pão, as ervas amargas. Hoje a gente vai falar a respeito do pão. E eu queria começar trabalhando algo para a gente refletir. Você é o tipo de pessoa que vive sempre olhando o relógio? A questão do tempo. A Aline aqui já começou a falar a respeito da questão aí da pressa, né? O Tiago York falou um negócio muito interessante a respeito de você está correndo, você está apressado, no final você não sabe se vai chegar e tal, né? O caminho é longo. Você vive reclamando que você não tem tempo para nada? Você pega e fala assim, já teve 24 horas, mas precisava ter mais, né? Isso é motivo até de marketing. Tem banco que fala 25 horas, né? Estamos aí e tal, né? Quando você se depara naquela coisa, se você está na correria, aqueles que enfrentam a questão do shopping, ou está na cidade, vai almoçar em algum lugar, aquela coisa que você tem que esperar a comida, né? Passa 10 minutos e começa a ter chilique porque o negócio está demorando e tal, e você quer correr e tudo mais. Ou então, por exemplo, às vezes você está andando, né? Nem sempre eu tive, agora já faz um bom tempo. Deixa eu intervir um pouquinho aqui no sistema. Já faz um bom tempo que eu não andava lá em Campinas na 13 de maio, que é o calçadão. Mas de qualquer forma, se você andar aqui no centro de Valinhos, aqui perto tem aqui na rodoviária e tudo mais, você sempre vai se deparar com pessoas andando. E aí, assim, cada um tem seu ritmo. Mas quando você se depara com aquele que anda um pouquinho mais lento, né? Às vezes aquela coisa assim, né? Tem ele que fala assim, pô, é muito lento. No carro, então, né? Já começa o coração fica um pouco aí afoito, nervoso, porque sai da minha frente, eu quero passar, eu estou com pressa, eu quero, né, na correria. Eu queria trazer aí alguns dados, algumas informações a respeito da questão da pressa. Aí a Época trouxe aí uma notícia para a gente bem interessante a respeito da doença da pressa. Diz que os psicólogos dizem que o sentimento permanente de urgência sem justificativa é uma síndrome contemporânea e também gera problemas físicos. Quer dizer, a gente está falando de algo que é de extrema importância de a gente estar atento, porque essa correria diante daquilo que a gente tem vivido nos nossos dias a dias, isso assim, pressa é algo que faz parte já do nosso dia a dia. A UOL Notícias ali na Ciência e Saúde falou, a síndrome, um dado alarmante, a síndrome da pressa já afeta cerca de 30% dos brasileiros, dizem os especialistas.
Não é aqui o Júnior está falando, os especialistas estão falando, olha, 30% dos brasileiros já estão com essa síndrome da pressa. E aí, a gente, observando aí alguns dados, a gente vê alguns indícios. Talvez você comece a se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui. Por exemplo, no mercado, compra só a quantidade liberada para o uso do caixa rápido, pois não suporta aquela fila convencional. A gente quer não, vou rapidinho e tal, porque se ficar esperando, aí vem aquelas conversas e tal, diante de uma porta automática, fica impaciente aguardando a abertura e força a passagem, né? Não deu tempo, você chega anda tão assim, lá tem um time, você não está no seu time. Numa escada rolante você não aguenta, porque vai ficar esperando, você já quer ir e tudo mais. Come rápido. Para aqueles que não sabem, eu sofro de uma pequena doencinha chamada refluxo, né? Coisa de bebê que veio com o velhinho agora, né? E a primeira coisa que o meu médico falou assim, olha, isso também é um problema que todo mundo acaba comendo, você vai ter que comer mais devagar. Estou lutando já faz um bom tempo. Quando você percebe que o sinal de trânsito está ficando vermelho, ai homem, ai meus amigos, companheiros de caminhada na condução do carro, você pisa no acelerador e faz isso até em momentos de folga e feriado. Quer dizer, não tem nem muito na correria, você não tem aí o seu dia a dia, às vezes eu não estou indo para o serviço, às vezes eu estou indo, não tem assim um horário exatamente que você tenha que cumprir, mas só vai, eu quero porque eu estou apressado. Diante de uma pessoa com ritmo lento, você fica irritado e agressivo. Nossa, na nossa jornada de trabalho, a gente se depara, aliás, né, com pessoas assim, que não tem às vezes o mesmo ritmo que você. E aí o que acontece? Às vezes isso nos irrita, às vezes é agressivo, a gente se torna agressivo. Então assim, a gente está colocando aqui algumas características, né? Não é um bom ouvinte, a gente percebe que alguém está caminhando na mesma direção do guichê onde você vai, e aí você pega aquele lá, não, eu tenho que chegar primeiro, eu sou o primeiro. Algumas características aí, e nos leva a outros dados aí importantes. Se você for observar as pessoas que têm essas características que eu acabei de falar, a gente viu que tem uma tabelinha aí que vem trazer alguns dados esses dados são importantes para a gente refletir um pouco. Porque isso gera algumas coisas assim, como dores musculares, dor de cabeça. Isso às vezes a gente olhar e vai falar, não, acho que eu esforcei muito hoje, no trabalho eu precisei carregar alguma coisa, dor de cabeça e tal. Às vezes a gente quer associar uma outra coisa, mas na realidade tem uma chance muito grande de estar sendo relacionado com a pressa. E isso tem afetado aí 30% dos brasileiros. E desse 30%, essa porcentagem tem se tornado refém disso e tem criado aí, desenvolvido doenças. Alguns usando até remédio, como está escrito ali, 57% dos medicamentos usam 50% das pessoas usam medicamentos para ter uma rotina mais confortável. De tanto é essa questão da pressa. A grande questão aqui, e a pergunta que emerge diante dessa informação, que faz parte dessa demanda do nosso dia a dia e que muito possivelmente é algo que ou você já ouviu ou já percebeu em algumas pessoas essas questões, você se sente assim? Com pressa a todo tempo? Eu não sei, aqui a gente começa a olhar assim, alguns olham assim, falam assim, acho que eu me enquadrei em alguma coisa, aquele outro. É por conta dessa inversão de valores que a gente tem vivido hoje, a gente começa a viver atarefado e apressado para tudo, menos para os princípios e valores de Deus. Quando a gente observa a nossa vida, a gente percebe que a pressa acaba tornando a nossa companheira no dia a dia. E a gente tem essa mania de ficar correndo atrás de tudo, menos daquilo que
que é importante para a nossa vida. Aí você vai perguntar assim, mas tá bom, por que é importante? Vou tentar dar um exemplo aqui para ver se a gente consegue compreender e a gente refletir na nossa vida. Esse senso de urgência, muitas das vezes, por exemplo, faz com que a gente não dê atenção devida aos nossos filhos. Tudo bem, assim, às vezes com a nossa esposa. Querida, vem cá. Vem cá. Só quero dizer que eu tenho um plus a mais aí. Eu tenho um plus a mais, que é assim, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu estou saindo aqui de Valinhos para dar aula em Campinas. Qual é o time? Você pega às 6 horas da tarde, Campinas, Valinhos, tal, chega em casa, e eu tenho um problema, como eu falei, do refluxo, já sabe que eu sou da linha do refluxo, eu preciso comer antes. Porque se eu for comer depois das 10, de madrugada vira um carnaval aqui e o negócio fica ruim. Então o que acontece? Eu tenho que chegar a comer, aí vai falar, o homem se contradizendo, não pode comer rápido. Como? Só que o que acontece? Tem hora que eu entro em casa e por uma questão, por isso que eu falei que é o plus, não só da gente não dar atenção às questões que são importantes, né? Oi amor, como vai? O plus que eu estou falando que tem além da pressa é às vezes a altura. No meu caso, né? Oi, não vi nem esposa, passei batido, não vi, nem falei oi. Sabe a hora que eu vou ver? Tá pronto, já tá na mesa para comer, que eu preciso ir, eu tenho horário. Pode sentar, querida. Isso mostra que eu já estou fazendo uma reflexão para melhorar isso na minha vida. Fecha parênteses, vamos continuar. A grande questão é que nós deixamos as coisas importantes da nossa vida passar batido. Essa pressa que a gente vive é um sintoma que a nossa sociedade está com problema. Essa é a grande questão. E a gente vai vivendo nesse rolo compressor da sociedade que impõe um monte de coisa, e a gente acaba vivendo de um jeito onde a gente acaba invertendo valores. É lógico que tem pressa que não é tão ruim assim. Mas se ela é direcionada corretamente, e a Bíblia tem um texto que vem nos habilitar a refletir sobre essa questão da pressa, e é exatamente assim, no momento onde a gente está cercado de demandas, que assim, além das nossas tarefas de trabalho que nós já temos, né? Antigamente era aquela coisa, né? Muito antigamente na questão rural, você tinha o quê? Você saía da sua casa, você já estava no seu ambiente de trabalho, né? A pessoa que está na fazenda e tal. Com a questão da idade, indústria e aqueles que vivem na cidade, então você tem um percurso até o seu trabalho, isso já gera um estresse, porque você tem uma demanda de trânsito e tudo mais. Aí você tem a sua tarefa, o seu trabalho. Mas além do seu trabalho, hoje na modernidade, você tem outras coisas que te deixam mais assim. Plim! Eu estava com um problema aqui. No meio da reflexão aqui veio, eu falei, eu vou ter que ver por quê. Problema com as minhas filhas, que elas ficaram lá, e a pessoa que ia estar fazendo aí, levando, teve um problema, e a gente estava aqui, falei, precisa resolver o negócio das meninas. Quer dizer, eu deixei que isso começasse a mudar exatamente o foco que eu tinha aqui. A gente falha também, né, gente? Mas a grande questão é que assim, você vive assim, além da sua demanda do trabalho, você tem mais o quê? É o WhatsApp que está lá, eu tenho que responder, fulano vai vir, isso aqui é do grupo, nem esquenta, aqui não, grupo eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando do grupo que a gente tem no WhatsApp, tem que prestar atenção lá. Aí, quando você vê, você fala assim, nossa, eu preciso entrar no Face, preciso dar uma olhada, preciso ver, será que tem alguém deixando alguma coisa lá para mim e tudo mais, nossa, tem aquele e-mail que eu esqueci de responder, essas demandas faz, e acaba sendo quase que impossível a gente ter esse controle. Mas nós temos um texto aqui que vai conduzir a gente a ter uma grande reflexão nesse momento, onde eu entendo que a Páscoa deve sempre nos remeter a isso, a reflexão, a gente repensar a vida, a entender o que aconteceu na história. E o texto de Deuteronômio 16, do 1 ao 4, diz assim: observem o mês de Abide e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, pois no mês de Abide de noite ele os tirou do Egito.
ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com o pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Essa história é uma história da gente, na semana passada, houve uma reflexão em Êxodo 12, falando quando Deus institui a Páscoa, né? E aí assim, Páscoa, a palavra é passagem, né? A tradução, e Deus conduz esse povo. Em Deuteronômio ele vem trazer para o seu povo essa ordenança, né? Relembrando de novo, trazendo ao coração do povo, voltando aí a essa importante celebração que Deus vem trazer ao seu povo. E aí, hoje eu vou estar falando a respeito de uma figura, o pão. Eu queria falar sobre o significado. O versículo 3 diz assim: não comam o pão com fermentado, né? Mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época que saíram do Egito. O pão, ele tinha que, dentro do seu significado, ele tinha 2 questões aí que a gente deve considerar. Uma é que ele tinha que ser feito às pressas e sem fermento, porque se fosse fazer o fermento, fazer do processo convencional, isso não daria tempo. E Deus, quando lhe dá essa ordenança, falou: não adianta você fazer, você vai fazer sem fermento, você vai fazer dessa forma, você vai ter que estar pronto para poder sair, porque o exército do faraó iria vir e iria pegar todo o povo de Deus. Quando a gente olha esse texto, eu fico imaginando quando, assim, a história, né, quando Moisés fala, o povo vem trazer as orientações para o povo. Você imagina na sua vida cotidiana, você está acostumado, por exemplo, a preparar o seu pãozinho, preparar suas coisas no seu dia a dia. Você está no seu dia a dia e aí de repente vem alguém e fala, no caso era Moisés, o líder, aquele que daria orientação ao povo, e fala: olha, vocês não vão fazer pão com fermento, vai ter que ser nesse horário, estejam prontos. Quando a gente volta lá no texto de Êxodo 12, lá ele fala que todos teriam que estar prontos. E o pão vem nos ensinar algo muito importante nesse sentido, porque se a gente for entrar um pouco nessa história, a gente pensar um pouquinho, imagina, poderia ter passado na cabeça do povo naquela época. Talvez alguns assim: mas não, dá tempo, eu coloco um fermentinho ali, resolvo que eu gosto, né? Outros talvez poderiam pensar diferente, falar assim: não preciso estar preparado, eu vou comer primeiro, depois eu fico preparado e tal. A gente começa a querer colocar a nossa perspectiva das coisas. A Bíblia não fala a respeito disso, mas eu estou querendo fazer a nossa reflexão a respeito de algo muito importante que eu queria trazer como consideração a respeito desse texto e de o que esse significado do pão tem a ver com o nosso dia a dia, em relação àquilo que a gente começou a refletir, a pressa, porque esse povo teve uma pressa. Deus orientou: façam isso com pressa, estejam prontos, preparados. E eu queria trazer algumas considerações. A primeira consideração é que é importante a gente ter pressa para o que realmente importa. E aí,
Eu acho que quando a gente vai, na nossa caminhada, a gente vai refletir um pouco na nossa vida, o eixo que faz com que nós possamos entender o que importa na nossa vida tem muito a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós entendemos que vai ser bom para nós. Mas acho que a grande pergunta que emerge aí é: o que realmente é bom para nós? Como nós sabemos que essa pressa, e aí agora eu quero dar um viezinho, ele não está aqui, naquela música do Tiago York. Ele fala a respeito da pressa, ele fala aqui do que adianta você ter pressa, e ele fala, eu até tinha colocado a segunda linha, fala a respeito de que se o caminho é longo, a gente sabe quanto tempo nós temos? A gente sabe quanto tempo nós temos para conseguir chegar ao final? E a gente, não sabendo disso, a gente acaba gastando demasiadamente um tempo para tantas outras coisas que não tem a ver com o caminho que nós temos que trilhar. Esse caminho eu entendo que é a nossa vida. Aquilo que nós temos como um fim, e isso é fato, é a morte. Não tem como. Agora, quando nós começamos a nos preocupar a respeito da morte, ou seja, do caminho aonde nós vamos chegar, a gente precisa fazer uma reflexão de como nós estamos caminhando, de como nós estamos no nosso dia a dia, trabalhando com as demandas. No versículo 13 ele diz assim, não comam pão fermentado. Deus dá uma orientação, durante 7 dias, pois é o pão da aflição, para relembrar aí algo que Deus fez na história daquele povo. Será que a gente para refletir a respeito da nossa vida e da nossa caminhada? A primeira coisa, eu vou estar falando mais sobre algo. Será que a gente para como nós estamos conduzindo a nossa vida? Como é que está sendo a nossa caminhada? Para onde nós vamos chegar? Você percebeu que, por exemplo, quando a gente está na questão de carreira, não, eu vou fazer lá o ensino médio e tal, pretendo fazer a faculdade e tal, vou chegar, me formar em direito, me formar. Mas quando vai falar da nossa vida, a gente acaba passando batido. Quer dizer, quanto que para eu ser um melhor pai, eu ser uma melhor mãe, um bom filho, essa caminhada da construção do caráter. Existe aí um empresário que escreveu um livro, é considerado um dos maiores especialistas em produtividade no Brasil, que ele diz uma frase que diz: a vida é curta e por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Às vezes eu vejo que nós acabamos vivendo com essa pressa e gastando numa pressa que realmente, em demandas que realmente não são aquilo que é prioritário na nossa vida, que faz com que nós construímos uma vida apenas um rascunho. E talvez o caminho possa estar já muito próximo do fim. E aí, eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que foi prestar um concurso, conhecida daqui, que nessa caminhada ele fez toda a sua prova e chegou na redação. Ele fez a redação era muito boa e haveria uma possibilidade muito grande dele passar nesse concurso. Só que quando ele terminou, quando ele chegou na mesa para entregar o seu material, o mesário falou: não, esse aqui não pode, porque você fez no rascunho, você tem que passar para a folha para poder entregar. Só que não haveria mais tempo. Por isso que essa frase é algo tão importante para a gente refletir, porque Deus, quando fala com aquele povo, fala: não tem mais tempo, não põe pão no fermento,
prepara, fica pronto, vai, porque agora eu vou trazer liberdade a vocês. Nós os escravizamos e acabamos perdendo esse senso daquilo que realmente é importante. Você quer ver? Eu tenho um exemplo de uma americana que tem essa descendência aí chinesa, que ela fez aí, inclusive depois eu descobri que tem aqui no Brasil também, a história a Candy Churd, que após ela perdeu, ela tinha uma pessoa que era muito amiga, e eu assisti, tem ali naquele site do TED, tem um testemunho dela falando a respeito disso, dá pra gente acessar e depois ver o testemunho, que ela tinha uma pessoa na vida dela que ela tinha como fosse uma mãe, e diante dessa perca dessa pessoa querida para ela fez aí ela decidiu fazer um painel numa casa vizinha, que é essa casa aí que está aqui nessa imagem. E ali, ó, tá vendo que tem um monte de coisinhas aqui. A frase que está escrito ali é exatamente, né, que é em inglês, que é Before I Die, é exatamente assim: antes de eu morrer, 3 pontos. E aí, o que a pessoa, cada um vinha e escrevia, deixava a sua mensagem. E assim ela foi pegando várias e várias mensagens. Cada pessoa passava, deixava ali a sua mensagem, deixava ali aquilo que ela tinha no coração em relação do que ela queria fazer antes de morrer. E aí ela chegou a uma seguinte conclusão diante das respostas: as pessoas não têm consciência da brevidade da vida. Olha o que ela fala, uma frase dela diante do testemunho que ela, a respeito disso: 2 coisas mais valiosas que temos são o tempo e nossas relações com as pessoas. Nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Traz clareza para a vida. A gente vive num mundo, queridos, que não tem consciência da brevidade da vida. É aquele tipo de coisa, deixa a vida, filosofia do profeta, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a Candy, ela vem falar uma coisa para a gente que eu acho muito interessante para a gente refletir, a respeito de quando a gente compreende que nós precisamos exatamente nesse sentido, dessa preparação em relação à morte, que isso nos fortalece e tem clareza da nossa vida, daquilo que nós temos como prioridade para a nossa caminhada. Nós vivemos assim, é incrível como a superficialidade das pessoas, quando assim, por exemplo, nas frases que ela acabou vendo lá, ela acabou vendo assim, quando a pessoa antes de morrer, assim, não, antes de eu morrer, o que eu quero fazer? Eu quero conhecer Paris, eu quero ter uma BMW. E isso é algo assim que veio mostrar que o coração de muitos e muitos que estavam ali escreveram, e a ponto dela falar isso, mostra que o quanto de pessoas não tem prioridade na vida, que a vida está em segundo lugar. A grande questão é assim: estamos perdendo a alma, meus queridos? Quer ver a pergunta que a gente emerge diante de tudo isso? Se você soubesse que você tivesse 10 dias, vamos ficar muito devagar, 10 anos de vida, o que você iria fazer? Não, vamos reduzir porque fica mais fácil o negócio aí. Você vai começar, eu vou apressar vocês. Se você tivesse aí 1 ano, dez dias,
que assim, se você começar a refletir, muitas coisas que você tinha como prioridade acabam caindo. Você acaba fazendo com que diante dessas questões, diante da morte, muitas coisas que você tinha como privilégio, eu nunca vi assim, a pessoa já, não, agora que eu vou querer trabalhar mesmo, que eu preciso trabalhar, tá, não. Agora que eu vou pensar ainda no futuro, não. A grande questão é que assim, Deus quer tirar nós dessa pressa que nos aprisiona. Deus quer nos libertar. E essa pressa, no fundo, o que está fazendo é que tirando o nosso foco daquilo que é prioritário em nossa vida, Deus. Então, quando essa pressa ela se torna nociva, é quando isso acaba fazendo com que as coisas importantes da nossa vida estejam em segundo plano. A pressa acaba sendo algo nocivo. Deus veio trazer aquele povo e conduzir uma reflexão, a tirá-los da escravidão e tirá-los de todo o sofrimento, trazendo uma pressa boa, colocando a vida de cada um deles naquele que sabe o que é mais importante, o nosso Deus. Uma segunda consideração é a respeito da decisão segura. Olha o texto, ele diz assim no versículo 1, nós lemos: observem o mês de Abide e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abide de noite Ele nos tirou do Egito. Meus queridos, quando a gente olha esse texto, às vezes a gente fala, está falando tal, mas quem que conduziu, quem que veio mostrar a direção segura diante do sofrimento, diante das demandas que o povo tinha naquela época? Essa palavra veio de quem? De Deus. Quem que guiou e mostrou, é aqui, é isso? Quem que guiou a pressa boa de fazer, vocês vão fazer dessa forma, não faça com fermento, tira o fermento daí, porque você vai precisar fazer assim, 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 e esse pão se torna um símbolo das pessoas entenderem, de ouvir e refletir diante das demandas, diante das dificuldades daquele que vem nos trazer a decisão segura, que é o nosso Deus. A pressa muitas das vezes leva a gente a ter aí uma superficialidade da situação. Assim, nem sempre a gente faz uma reflexão profunda. Assim, as nossas decisões elas são pautadas no nosso eu. Às vezes a gente está na correria e tal, é assim mesmo, pode fazer tal, a gente não reflete. E aí a gente deixa o quê? O nosso coração falar mais alto. A gente acaba tomando as nossas decisões, a gente acaba caminhando segundo a nossa ótica. E sabe qual é o grande problema? Porque como vivemos uma sociedade onde esse rolo compressor vem trazer tantas demandas e nós não estamos atentos, a gente acaba aqui caindo numa cilada nessa superficialidade. O império do eu é o que fica emergindo no nosso coração, e essas decisões acabam sendo aquilo que vai rascunhando, e a gente não passa ali corrigindo e se colocando diante daquele que tem a decisão segura para a nossa vida, e quando vai ver, a gente deixa a vida me levar, vida leva eu, vou deixar o acaso me proteger. Os profetas da música contemporânea acabam dizendo isso em relação à vida, mas nós que somos cristãos, precisamos ter um momento de reflexão e começar a pensar a respeito de como nós temos caminhado. Olha o que a Bíblia diz a respeito das decisões nossas. Olha lá, Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Pense bem, será que às vezes não é isso que a gente acaba fazendo? Quantas das vezes você tem parado diante, e aí vou fazer um link aqui com a mensagem da música aqui, ó.
o que a Aline falou aqui a respeito de você parar e refletir a respeito daquilo que você vai fazer. Não, será que é assim e tal? Você tem tido esse tempo porque a pressa às vezes está esmagando. Isso vai fazer ele gerar uma decisão que não é a correta. A gente vê que Deus, ele vem nos realinhar em momentos de decisão, em momentos de perigo, e nos leva à sua vontade, que é liberdade, a gente se desprender dessas coisas, ter uma vida e ser gente de verdade. A grande questão é que a gente tem perdido o nosso tempo com Deus, a gente está com tanta pressa, e vou falar, isso tem a ver com esse nosso eu. A gente, se tiver que decidir, porque assim, a gente tem pressa, nossa, eu tenho pressa porque eu preciso fazer tal coisa, ainda mais hoje que o bugrão vai jogar e tal, sai atropelando tudo. É difícil a gente ver assim, meu Deus, estou com uma pressa, eu preciso chegar em casa porque hoje eu vou iniciar o meu jejum e vou ter umas 6 horas de oração, isso que eu chego até ficar suando. Valores que estão no nosso coração, o nosso coração precisa ser ensinado, precisa ser... E aí a importância das disciplinas. O grupo tem experimentado aí, como o Rodrigo disse na última quarta-feira, falando essa importância da gente refletir, da gente sentar, da gente ter um tempo com Deus. E aquela coisa de a gente acabar sendo movido pelo nosso coração. E quando a gente olha todo esse cenário, a gente vê que não só isso que a gente experimenta, a sociedade tem visto muitos e muitos daqueles que são ícones, como, por exemplo, Steve Jobs. Ele fala que lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte. Verdade. Muita coisa acaba caindo. Olha, já brincou, caiu. E a grande questão é que quando a gente toma a decisão segura, quando a decisão como centro da nossa vida, de verdade, a gente se torna centro de verdade, mas quando essa decisão vem segundo a vontade de Deus. Steve Jobs aqui, ele fala que realmente, porque quando nós estamos diante da morte, eu não vou esquentar mais com o que os outros vão falar, então a minha vida já está se findando. Mas se a gente está no nosso dia a dia e a gente não tem essa perspectiva da morte, o que a gente faz? A gente começa a querer valorizar algumas coisas que às vezes são tão superficiais e tão fúteis para a nossa vida. Mas observe uma coisa, ele continua, se ele parasse aí é algo que a gente podia falar, não, tudo bem, mas preste atenção no que ele continua dizendo. Deixando apenas o que é importante, não há razão para seguir o seu coração. Na ideia desse que é um dos ícones, um grande nome do empreendedorismo, que fez grande história aí, ele fala que não há razão para a gente seguir, não seguir o nosso coração. Mas a Bíblia vem nos dizer que o coração pode ser enganoso. Então como é que a gente vai fazer para tomar decisão? Para a gente não fazer escolhas erradas, para a gente caminhar tendo certeza de que nós não vamos errar. Como é que a gente vai fazer escolhas sabendo que o que a gente está fazendo está certo? Como é que a gente talvez precise de alguém para a gente poder ter que tomar essa escolha
que tem assim, quilometragem rodada e sabedoria para que a gente não se decepcione e no final dê tudo certo. Jeremias 17:9 diz muito claramente: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de discernir, de compreender o coração? Quando a gente olha, a gente vê na história, eu queria começar a pensar junto com vocês aqui. Quando a gente olha a história da Páscoa, a gente vê que a figura do pão veio mostrar duas coisas muito importantes para a gente. A pressa pode ser algo nocivo para a nossa vida e tirar o nosso foco das coisas de Deus. A tomada de decisão também pode nos levar a nos afastar de Deus e não estar debaixo da vontade de Deus. Mas Deus, na sua graça, com seu amor, na história, olhando e vendo aquele povo, tirou aquele povo da escravidão, porque o que iria acontecer com aquele povo? A morte. E ao longo da história, o pão que levou a essa reflexão vem nos trazer uma grande alegria para o século presente. O texto de João diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão que foi comido como libertação da escravidão, como sacrifício, assim como a ceia vem mostrar para a gente o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, aquele que morreu para nos arrancar das garras também da escravidão, assim como o pão tirou aquele povo da escravidão, Jesus Cristo também, com o seu sacrifício vicário, sacrifício na cruz, vem nos arrancar dessa escravidão, vem da escravidão de ter pressa para tudo, de viver uma subvida, Ele abre as portas para uma nova vida, Ele vem nos transformar, nos dá essa possibilidade de ser gente de verdade, gente que pondera, gente que diante das demandas para e tem o seu tempo com aquele que é o Criador, aquele que sabe o que passa no nosso coração, aquele que tem a decisão certa, aquele que tem a decisão, a melhor decisão para a nossa vida. Páscoa é reflexão a respeito do momento que nós temos com Deus e a respeito daquilo que Ele fez por nós. Eu queria deixar para a gente refletir aí durante a semana, porque na nossa caminhada como igreja, muitas das vezes a gente tem talvez o único momento onde a gente tem, talvez, de escutar, parar, às vezes é no domingo, e isso é nocivo para a nossa espiritualidade. Diante das demandas do nosso dia a dia, a pressa desnecessária tem te escravizado? Diante das demandas do dia a dia, a pressa desnecessária tem te escravizado? O que tem norteado as suas decisões? Muitas das vezes, o que acontece é exatamente isso. Passamos uma vida de tanta superficialidade,
Eu disse do exemplo da minha esposa, talvez ela estaria pedindo. Eu cheguei lá em casa, é tudo tão superficial que eu acabo decidindo falar coisas para ela, e na realidade foi sem pensar. Foi segundo o meu coração, as coisas que estão, e tanta coisa está no nosso coração, e a gente precisa ter esse momento para estar enchendo um pouco mais de Deus no nosso coração. Por isso, Deus nos desafia a viver uma vida de liberdade, nos livrando da pressa desnecessária e do coração. Você já experimentou isso, meu irmão? Você tem tido demandas que têm tirado o foco daquilo que realmente é importante? Isso tem levado a você tomar decisões que a sua vida se torna um rascunho? Que tipo de filosofia você tem caminhado aí? Porque o que mais temos hoje no nosso dia a dia é isso. Mas Deus, intervindo na história, através da sua graça, como Pai amoroso, vem cuidar dos seus filhos. Cuidou daquele povo de Israel. E eles entenderam, quando em Deuteronômio chega e fala, olha, relembrem isso. O texto, e se a gente voltar desde lá de Êxodo 12, fala, é um decreto permanente. A Páscoa vem todos os anos para que a gente possa ter esse momento de reflexão a respeito da nossa vida. Será que estamos fazendo um rascunho? Será que estamos querendo criar uma vida que não é aquela que Deus deseja para nós? Que o pão da vida, que é Jesus Cristo, venha fazer parte da sua vida todos os dias. Abra o teu coração, entregue, deixe Deus ensinar como você vai fazer e aprenda a ser gente de verdade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, somos assolados, ó Pai, com uma caminhada onde tantas e tantas demandas acabam consumindo, a pressa acaba sendo a nossa parceira e automaticamente ela traz superficialidade diante das decisões, gerando inquietações, ó Pai. Mas aqui nesse momento, ó Pai, nesse ajuntamento, ó Pai, onde separamos esse momento para ouvir da Tua Palavra, o pão que trouxe libertação para aquele povo é o pão através de Jesus que vem trazer libertação hoje também. Vem ensinar a sermos gente de verdade, vem ensinar de usar a pressa da forma correta, porque olhamos para a nossa vida e não podemos deixar que a nossa vida seja um rascunho, e sim que ela seja escrita por Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, opera em nossas vidas. Ó Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito venha soprar no coração de cada um aqui, na minha vida e na vida de cada um, para que possamos experimentar essa liberdade, ó Pai, de poder saborear o pão da vida que é Jesus Cristo e nos moldar para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.